Encontramos aqui hoje uma história da Bíblia Sagrada, um dos relatos em que Israel sempre defendeu, um dos relatos que é a presença de Deus que vamos discorrer aqui nessa noite na vida de Israel. Quando Deus chama Joel para usar ele como profeta, tanto que Joel é conhecido como profeta do avivamento. A situação de Israel não era comum, a situação de Israel não era das melhores. Israel estava no quase que falido. Israel havia sofrido, irmãos, uma devastação dos gafanhotos. Eu queria para o irmão abaixar o som aí, irmão, por favor. Irmão, por gentileza, depois a gente põe o fundo aí, um minutinho. Aí, irmãos, quando Israel estava lá, no momento mais difícil, de crise da vida deles, e ali eles pensando que Deus tinha os abandonado, tinha os deixado, sabe o que acontece? Deus resolve usar o profeta Joel. Os homens olhavam para a sua lavoura e via tudo destruído, porque a Bíblia nos diz que foi uma devastação total, em que os gafanhotos, os seus inimigos neste momento, não eram grandes, não eram enormes inimigos, mas sim um pequeno gafanhoto, uma grande multidão e seres inteligentes que são a multidão de gafanhotos. Quando eles entraram nas lavouras de Israel, tudo foi devastado, tudo foi perdido. Os lavradores oraram ali para o cereal, olhavam para os lados, viam o seu trabalho o ano todo sendo ali perdido pelos gafanhotos. A Bíblia nos diz ainda, no versículo 5 aqui do profeta Joel, que até os bêbados começaram a reclamar. E eles começaram a reclamar, meu irmão, sabe o que era? Da falta de vinho. A Bíblia diz que os jovens naquele episódio olharam para a nação e começaram a chorar. A Bíblia nos diz também, meu querido irmão, que Deus estava ali dando essa praga de gafanhotos para como um juízo para Israel, porque eles, quando se desviaram da presença de Deus, quando eles saíram da presença de Deus, Deus precisava usar alguns meios para que eles voltassem. E sempre, irmão, nessa volta, sabe o que acontecia? Deus tinha que mandar o juízo para a vida deles. Deus tinha que entrar de uma maneira mais difícil na vida deles para que eles ouvissem a voz de Deus. Mas olha só que interessante, dentro da palavra de Deus, quando nós estamos falando desse episódio, Deus ouviu ainda a lamentação de Israel. Deus ainda ouviu os choros dos jovens que estavam chorando. Deus ouviu os pais reclamando de alimentação para os seus filhos. E Deus resolve usar agora o profeta Joel. Usou o profeta Joel num período mais difícil, num período, irmãos, em que não tinha alegria, no período onde que estava tendo somente tristeza na nação de Israel. Ali aparece o profeta Joel. O profeta Joel aparece, meu amado, com uma palavra. O profeta Joel aparece com uma profecia em que ele dizia: olha, o Senhor vai restituir os anos em que foram devorados pelo gafanhoto. O Senhor vai dar uma alimentação farta para vocês, ó povo de Israel. Quando ele estava profetizando isso, Deus tomou o profeta, e o profeta libera uma profecia a mão de Deus. Quando nós chegamos em Joel 2:28, que derramaria o seu Espírito Santo sobre toda a carne. E eu comecei a meditar sobre isso. Eu comecei a observar a palavra de Deus e a entender que quando Deus, irmão, está no controle da nossa vida, e quando o Espírito Santo está na nossa vida habitando, atuando em nós que somos membros, não há dificuldade, meu amado, não há crise. Tanto que isso é verdade, porque quando você passa por luta, quando você passa por prova, quando você é perseguido, quando você é humilhado, quando você dobra o seu joelho quietinho, falando para Deus que ninguém te entende, que ninguém te ouve, que o seu pastor não te enxerga, Deus está lá no céu mandando o Espírito Santo dizendo: olha, eu vou derramar meu Espírito sobre a tua vida e você não vai parar por causa disso. Eu começo a ver, irmãos, a ação do Espírito Santo agora dentro da Bíblia Sagrada. Eu começo a ver Deus em toda a história do Antigo Testamento, Deus dando para Israel livramentos, Deus dando renovação espiritual para Israel. Olha só, o Espírito Santo, como o tema dessa noite, os irmãos já sabem, é um tema pentecostal, é um tema de congresso avivado. E oxalá que aqui nesta noite, irmão, eu já senti a presença de Deus. E eu creio que os irmãos também aí no seu lugar aderiram à presença do Senhor aqui nesta noite. Mas só deixa eu perguntar uma coisa, meu amado. Só aquele que sentiu nesta noite o toque do Espírito Santo. Eu só quero dizer, eu só um minutinho e deu um prato de glória no Senhor. Esse Espírito Santo, quando estamos falando dele, irmão, no Antigo Testamento, nós encontramos a alusão do Espírito Santo, onde o Espírito descia, usava os vasos e voltava para o céu. Olha só, quando o nosso irmão Noé, ele estava lá na arca após o dilúvio, ele soltou uma pomba por 3 vezes,
Na primeira pomba, sabe o que aconteceu? Quando ele soltou a primeira vez aquela pombinha, ela voou e à tarde voltou para a arca. Isso estava dando alusão do Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito descia e usava o vaso e voltava para o céu. Aí Noé, no outro dia, esperou 7 dias, soltou a pomba novamente. A pomba voou todo dia, à tarde voltou. Quando ela voltou, irmão, ela já voltou ali alegre, porque Deus ali já estava dando sinal para Noé e ali as águas estavam se afundando. Ela volta com um galinho de oliveira no seu bico. Estava fazendo alusão quando Jesus foi batizado lá por João Batista. O Espírito Santo desceu sobre ele, usou Jesus, encheu ele do Espírito Santo e voltou para o céu. E ele voltou com um ramo da oliveira, e Jesus é a oliveira verdadeira. Ele estava anunciando o sinal da libertação que estava próximo. Mas ali, irmãos, quando a pomba retornou pela segunda vez, ali Noé espera, irmão, por mais 7 dias, e ele resolve soltar a pombinha pela terceira vez. Quando ele solta a pombinha pela terceira vez, meu amado, dobra a sua atenção. A pombinha ela foi embora e não voltou mais. Estava ali fazendo alusão do dia de Pentecoste, aonde o Espírito Santo desceu e ele não voltou mais para o céu. E ele está conosco aqui nesta noite, para levar a vida dos pentecostais aqui nesse santuário. Eu quero que você glorifique a Deus esta noite. Eu te peço por Jesus. Há uma dependência, irmão, no século 21 do Espírito Santo. Há uma dependência, há uma iminência desse Espírito Santo. Do que adianta, irmão, querido pastor, se nossos congressos fossem vazios? Do que adiantaria, meu irmão, se nós louvássemos a Deus somente com os lábios e não tivesse a presença desse Espírito Santo? Mas eu estava hoje nessa tarde, eu estava lá para o Senhor, hoje é o dia do congresso lá com os irmãos. Me dá uma mensagem, Pai, é um tema pentecostal. O Senhor me disse, meu filho, o maior avivamento da história ainda está para acontecer. Você ouviu falar da Rua Susa, você ouviu falar dos avivamentos de Daniel Berger do Nervinte, você ouviu falar de muitos avivamentos, mas o maior deles ainda está para acontecer. Isso significa que você faz parte desse plano espiritual, que você, meu jovem, faz parte desse plano espiritual. Irmãos, eu muito me empolgo quando falo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é como o presidente da República, que só visita os irmãos no tempo de eleição, e sem falar dos vereadores. O Espírito Santo é diferente de todos os homens, porque é um ser espiritual. Ele se alegra quando você está alegre, e ele fica triste quando você está triste. Quando você está abatido, ele vai lá e te consola. Quando você está prostrado com os joelhos ao chão, olhando para a luta, para a dificuldade, para a provação, ele chega lá e diz, olha, meu filho, a aprovação neste momento, as lutas neste momento, não há que se comparar com a glória que há de ser revelada. É o Espírito Santo da verdade. Olha só, moça aqui, se você entrou aqui nesta noite, meu irmão, se você entrou aqui cabisbaixo, angustiado, falando, Deus já falou com todo mundo, mas você falou comigo ainda neste congresso, eu vou te alertar, Deus está falando contigo nesta hora. Se levante e anda nesta noite, em nome de Jesus Cristo, porque muito cumprido será o teu caminho nesta terra. Não é hora de pararmos mocidade, não é hora de voltar para trás, não é hora, meu querido, de você abandonar a cruz, porque o Espírito da verdade, ele vem sobre todos aqueles que ouvem a voz de Deus. E só para confirmar, deixa eu perguntar, quantos estão ouvindo aqui a voz de Deus esta noite? Ah, meu Deus do céu, o Espírito Santo tem liberdade neste santuário. Mas olha só, agora estamos falando desse Espírito, irmão, que é o tema dos irmãos aqui. O meu Espírito sobre toda a carne. Israel dependia deste Espírito Santo. E há uma história na Bíblia Sagrada, meu irmão, em que Israel estava num período tão obscuro da sua vida, da vida deles, em que eles resolveram deixar Deus. Havia um sacerdote chamado sacerdote Eli. Este homem estava corrompido, com o coração endurecido. E ele, irmão, sabia que os filhos dele, Ofni e Finéias, estavam praticando atos imorais à porta do templo de Jerusalém. E ele não tomava uma atitude. Mas Deus, irmão, ele surpreende o homem. Quando o homem pensa que está tudo escondido, que está tudo abafado, que ninguém está vendo, aí Deus, irmão, rasga o pano.
Literalmente, rasga o pano. Aí Deus levanta, sabe quem? Um menino. Preste atenção, jovem, isso aqui é para vocês. Um menino chamado Samuel. Não tinha estatura de profeta, meu querido. Não tinha estatura para ser obreiro do Senhor. Mas desde o ventre da sua mãe, Deus estava dentro do ventre. Deus falou: eu te escolhi. Aleluia, Samuel. Eu te escolhi. Ele vai morar junto com o sacerdote ali. No certo dia ele ouve Deus chamar ele por 3 vezes naquela madrugada. E naquela madrugada Deus revela para ele um plano de destruição da família do sacerdote Eli. Deus diz para Samuel: olha, Samuel, o sacerdote Eli perdeu contato com o meu espírito, perdeu contato com a minha presença, e sabe que os homens, os filhos deles, estão praticando atos imorais, e ele não tem coragem de corrigi-los. Mas Samuel, você vai ser o meu elemento surpresa. Eu vou te usar, Samuel, para você revelar o pecado desses meninos. Você, como menino, vai servir como uma voz profética para a nação de Israel, Samuel. Aleluia. Irmão do céu, no outro dia pela manhã, já percebeu o crente desviado? Crente desviado, ele fica totalmente perturbado quando tem alguém desviado do lado dele. Crente, irmão, que está em pecado, ele tem medo de vir para um culto como esse, irmão, porque ele tem medo do seu pecado ser revelado. No outro dia, o sacerdote ele levanta pela manhã e chega em Samuel: Samuel, o que aconteceu essa noite? E Samuel: não posso falar. Fala, Samuel. Se foi Deus que te falou, fala, Samuel. E quem sabe Samuel dizia: eu não tenho estatura de ser profeta perante o sacerdote. Mas Deus falou para Samuel: fala, Samuel. Samuel falou: olha, sacerdote ali, com todo respeito à sua hierarquia, vocês vão para a batalha contra os filisteus. Vocês vão perder a batalha. Deus vai limpar a sua casa com água, vai matar toda a sua família, porque o cheiro do pecado dos seus filhos subiram diante de Deus. Deus usando Samuel, meu amado irmão, para transmitir o juízo. Eu só vou abrir um parênteses aqui para dizer isso. Muitos olham para a mocidade, são jovens, olham para os obreiros que Deus está levantando, são meninos espirituais, ou melhor, materiais. Mas esses, irmãos, são elementos surpresas que Deus está preparando. Esses são homens e mulheres que Deus está capacitando para o dia de amanhã. Esses são, como você acredita nisso, então levanta a sua mão para receber. Não se preocupe, meu querido jovem, se te humilham e pisam em você. Não se preocupe se não te dão oportunidade, se te menosprezam. E se tem mais alguém perdido aí por meio, receba a palavra de Deus essa noite. Mesmo que os homens não te valorizem, mas Deus está vindo aí ao seu encontro para te usar como um profeta sobre a nação do Brasil. O homem, irmão, está alto no seu poder. Pastores perderam a visão, mas Deus está levantando, irmãos, uma geração de profetas Samuel, e que não tem idade, que não tem muita sabedoria, mas é uma geração, irmãos, que não tem medo de falar a verdade. É uma geração que não se acovarda, que não se vende. Se você está me ouvindo hoje, eu digo para você: não se renda, meu querido irmão, ao pé dessa apostasia que está sendo acontecendo aí fora. Não se renda diante das oferendas de Satanás, porque maior é o Deus que te chamou para esta batalha. Deus está contando contigo hoje, nesta noite. Estava lá o menino, meu irmão. Quando o sacerdote ele ouve aquilo, ele prepara o povo para a batalha. Quando o povo sai para a batalha, o sacerdote ele é um homem pesado, quase 100 anos de idade, cego, irmão, cego literalmente, sem visão material e cego espiritual. Ele veio de orar, pastor, pelos soldados que estavam na batalha. Ele cata uma cadeira de balanço, coloca na entrada ali de Jerusalém, e fica sentado com o coração temeroso, aguardando a notícia, porque Deus tinha falado na boca de Samuel. Quando de repente a batalha começa, Israel perdeu 34 mil homens, meu amado irmão. A primeira fase, 4 mil homens. Perdeu os 4 mil homens e disseram: vamos buscar a arca de Deus. Vamos, porque a arca está no nosso meio, nós vamos ter força. Buscaram a arca de Deus. Sabe quem vinha trazendo a arca de Deus? Ofni e Finéias, em adultério, em pecado.
ia trazer a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus no meio de Israel. E eles vieram, contentes, glorificando a Deus, pensando que ia vencer a batalha. E lá do outro lado os filisteus se preparando. Quando a batalha é encerrada, sabe o que acontece? 30 mil homens morreram nessa segunda fase. Um benjamita, da tribo de Benjamim, ele sai correndo, todo ferido, machucado, com cinza na cabeça, com suas roupas rasgadas, e vai correndo para o arraial de Israel. Lá no arraial, meu irmão, estava o sacerdote ali sentado. Ele ouviu falar da história: olha, seus filhos morreram na batalha, Israel perdeu a batalha. Ele se levanta, senta novamente, com um baque daquela mensagem, cai para trás, quebra o pescoço e morre. A sua nora, mulher de Finéias, estava grávida, prestes a dar à luz. Nasce um menino, colocaram o nome de menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Porque a arca de Deus foi tomada. A arca de Deus simbolizava o próprio Deus no meio de Israel, meu irmão. E eu vou dizer em fato aqui nessa noite, dizer: quem sabe você já perdeu a glória de Deus há muito tempo na sua vida, irmão. Quem sabe você já perdeu há muitos anos esta glória, essa presença. Não sente mais a felicidade do céu e se reunir com a igreja. Quem sabe você até se desviou da presença de Deus. Mas Deus está usando nessa noite o Samuel. Aleluia. Deus está usando nessa noite o pequenino para dizer para você que mesmo que você perdeu essa glória, porque você sabe que você perdeu, porque a sua vida está indo de mal a pior, as portas se fecharam para você a partir do momento que você deixou de falar com Deus, perdeu o emprego, a enfermidade chegou na tua casa. Isso é, irmão, em decorrência da mortandade espiritual que está na tua vida. Mas hoje Jesus de Nazaré está aqui para ressuscitar a tua vida nesta noite. Só aqueles que querem, eu quero, eu preciso. Adora o Senhor hoje aqui nesta noite. Os vários irmãos de Israel pararam de cantar agora. Foi proclamado na nação de Israel um jejum, para que a glória de Deus voltasse para eles, para que a arca de Deus voltasse para ele. Israel, as crianças saíam para a rua, não brincavam mais. Grande era a dificuldade de perder a presença de Deus. E só aquele que perdeu, meu irmão, sabe falar como que é. Mas hoje aqui, Jesus de Nazaré está falando contigo cara a cara aqui nesta noite. Aleluia. Ele está falando direto na sua face aqui nesta noite. Que Ele está pronto a renovar a tua vida espiritual. Que Ele está pronto a te fazer você ter o desejo de novo, de voltar para Deus. Você lembra quando você pegava aqueles folhetinhos que você saía distribuindo nas ruas? Aí você parou com esse trabalho, foi a presença de Deus que saiu da tua vida, meu irmão. Deus essa noite está querendo um concerto aqui com muitas vidas. O Espírito Santo se aproxima de você. Oh, pode cantar bonito, irmão, pode pregar bonito, pode vestir uma bela roupa, pode falar bonito, pode falar a língua estranha mais linda que você consegue imitar. Mas a presença do Espírito Santo na sua vida, ela não será tomada desse modo. Deus hoje está contando com você, falando para ti nesta noite: venha, meu filho, eu estou pronto a te perdoar, a te dar uma nova chamada espiritual. Olha para o irmão, olha para ele do seu lado. Ele está com a cara de quem está gostando, né? Mas eu vou dizer para você, meu querido, se fosse para mim vir aqui, meu irmão, para contar o que você quer ouvir, eu não leria a palavra de Deus. Eu chegava aqui filosofando aos irmãos, usando palavras da presidenta Dilma, do Lula, da prefeita da cidade, mas eu não vim aqui filosofar. Eu vim aqui trazer uma mensagem do céu. E essa mensagem, neste momento, está doendo na sua audição. Mas Deus está dizendo para você: se Ele está te corrigindo, se Ele está falando contigo, é porque Ele te ama, é porque você é lembrado dEle. E só aqueles que é lembrado nessa noite, pelo amor de Deus, irmão, abra a sua boca e dê um grito de glória do seu Pai. Não se preocupe, não, o seu irmão do
você aqui, lindão, parecendo um pavão, ou irmão, parecendo uma pavoa, pode chegar aqui na frente, querer fazer desse fogo do céu, mas se não for promovido pelo Espírito Santo, nada vai acontecer. Pode usar, meu querido, pode usar sapato furado, mas se você estiver debaixo da unção, quando você vier aqui, tomar o microfone, Deus abre o céu para operar. Pode ser feio, irmão, pode ser banguelo, mas quando Deus te usa, meu amado, oh meu Deus do céu, quando Deus pega, irmão, ele fala, humilde, que não tem aparência, que não tem um bom português, ele transforma as palavras desse irmão e faz as bênçãos descer. Não quer enganar a Deus, irmãos, com a sua eloquência. Não quer enganar a Deus com essa voz sua afinadinha, parecendo sabiá. Não queira, irmão, passar maquiagem santa no seu rosto. Já viu maquiagem santa? Aqueles irmãos que não conseguem chorar. Ele não pode nem suar, senão borra a maquiagem dele. Não adianta querer enganar a Deus, porque o que é produzido aqui nesta noite não é minhas mãos que produz. O que está sendo feito aqui nessa igreja nesta noite não é um dos homens que fez, e sim foi o Deus de Israel. Foi um Deus verdadeiro, um Deus libertador, um Deus que quer renovar a tua vida, um Deus que quer quebrar o arco, um Deus que quer te dar vitória. Ah, meu Deus, só cutuca esse irmão, diga para ele, abre a boca, pelo amor de Deus, meu irmão. Ele glorificou, meu querido. Então se segura aí, irmão. Vamos correr aqui. Se segura aí. Vamos para a segunda parte dessa mensagem. Quando Deus usou o profeta Joel para escrever Joel 2:28, irmão, Satanás ficou preocupado. Porque quando Deus levantava um homem, Deus levantava vários, Satanás ia lá e falava ainda. Porque o Espírito Santo não permanecia com o homem. Aí Deus levantava muitos homens, e os homens libertavam Israel, e de repente os homens caíam no pecado. Aí Deus usa uma estratégia, solta uma profecia, que o Espírito Santo estaria presente com os homens todos os dias, com base nessa profecia. E há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Satanás, irmão, a partir deste momento, ele ouviu, irmãos, a profecia de Joel, e ele resolveu investir contra a igreja, contra os irmãos, para parar a promessa de Deus. Mas olha só, quando Deus estava no plano da sua vida, Satanás se levanta, sim, mas se levanta para cair. Satanás, ele te calunia, tenta te caluniar, mas a verdade chega e você é ali esclarecido de todas as coisas. Quando, irmãos, Deus faz a promessa para o homem do Espírito Santo, os profetas maiores, os profetas menores da Bíblia Sagrada começaram, irmãos, como uma avalanche a dizer sobre as profecias. Abacuque, por exemplo, disse: aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos se torna conhecida, na ira lembra-te da misericórdia. Irmãos, Ezequiel 37, irmão, foi uma das maiores alusões do avivamento de Israel, o vale de ossos secos. E Deus levou agora a promessa, queria vir esse Espírito Santo que chegaria aos homens. Mas quando nós estamos falando dessa profecia, passamos agora para o Novo Testamento. Entramos agora no livro de Atos, no capítulo 2. Os homens estavam acompanhando a Jesus, andando com Jesus lado a lado, e Jesus dando poder aos homens. O Espírito Santo usava os homens, tanto que os discípulos, antes de ter o Espírito Santo, irmão, eles eram uma treva. Pedro, quem dirá de Pedro? Sem o Espírito Santo, ele chegou ao ponto de arrancar a orelha do soldado. João, irmãos, e Tiago, sem o Espírito Santo, foram pregar na cidade. Não quiseram ouvir os dois lá na cidade. Eles voltaram para Jesus e disseram: olha, Senhor, não receberam nós lá. Quer que a gente ore? Olha só a situação do homem sem o Espírito Santo. Quer que a gente ore para que desça fogo do céu e mate eles lá? Aí Jesus fala: eu sou trovão, eu vim para salvar o homem, não matar o homem. Tomei, meu irmão, antes da promessa do Espírito Santo descida dele, o homem duvidou.
tornou um enganador, enganou o seu próprio mestre, antes da presença do Espírito Santo. Mas aí, irmãos, Deus pega esses homens que ficaram e resolve dar algo diferente para eles. Deus começa agora a operar, usa Jesus. Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia e começa a ensinar aos homens, meu amado, por um espaço de 40 dias, que ele iria para o céu, mas viria o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Ele faz essa promessa por um espaço de 40 dias. Quando de repente, irmãos, depois de 40 dias, ele começa a ser aceso ao céu. Os varões galileus começaram a olhar e a ficar entristecidos com aquilo, porque o seu mestre estava indo agora para a glória e não voltaria agora. Mas aí aparece ao lado deles e diz: olha, os mesmos olhos que vocês estão vendo ele subir, ele voltará. Alegra o coração dos discípulos. Jesus começa agora a ir para a glória, e os homens pensando que iriam ficar só. Mas a ordem para os irmãos de Israel, de Jerusalém, irmão, era que eles permanecessem até que do alto fosse revestido de até que do alto fosse revestido de 10 dias orando. 540 irmãos começaram a oração. 560 irmãos começaram a orar intensamente. 10 dias eles clamando, pedindo para Deus cumprir a promessa, dar o Consolador, dar o Espírito da verdade. Eu até tento imaginar muitas das vezes que falam sobre esse ato, irmão. Quando os nossos discípulos estavam orando, nossos irmãos, eu começo a tentar imaginar qual era a oração. Quem sabe eles não estavam lá usando o profeta Joel, que o Senhor derramaria do seu Espírito Santo. Quem sabe eles não estavam pegando agora as orações dos pergaminhos lá da Bíblia Sagrada, da Bíblia Hebraica, estavam lembrando das profecias que Deus falou. E Deus agora em 10 dias, Deus fica em silêncio, ouvindo aqueles irmãos orar. Até que no belo dia, irmão, Deus resolve cumprir a promessa. Essa promessa não era a promessa de eles ter casa pobre, não era a promessa de eles ter carro 0 quilômetro. Não era. Não era promessa, irmão, deles terem os melhores empregos. Não era. Não era promessa, não, deles terem o melhor salário. Não. A promessa era do Espírito Santo. Quando eles estão orando na sinagoga, eles estão clamando, pedindo para Deus o avivamento, Deus resolve cumprir a promessa de Joel 2:28. Quando nós lemos o livro de Atos, no capítulo 2, 835 anos aproximadamente após a profecia de Joel, 835 anos se passaram em que Deus prometeu a promessa do Espírito Santo, em que Deus disse: olha, eu vou dar o Espírito Santo. 835 anos se passaram. Quanto tempo que Deus prometeu para você, irmão? Quanto tempo que Deus disse para você que vai dar, que vai fazer, que vai cumprir? Quanto tempo, irmão, faz? E você até questiona a Deus a respeito daquilo que Ele faz. Você fala para Deus: Senhor, você até falou que ia fazer. Aleluia. E o ser humano, irmão, você é um ser que sabe cobrar, viu? Você quantas vezes orou para Deus dizendo: Senhor, lembra da promessa que o Senhor me disse? Lembra daquilo que o Senhor falou que iria me usar, que iria me curar, que iria me dar um emprego melhor? Mas aqui, irmãos, não se apresse. Deus está acalentando o seu coração hoje. 835 anos depois, estão os nossos irmãos lá clamando. Pedro, Tiago, João, os irmãos estão lá buscando o poder da promessa do Espírito Santo. Ao final dos 10 dias, 120 irmãos somente estavam reunidos. Iniciou-se com 540 a 560 irmãos. Terminou os 10 dias que a Bíblia nos relata, 120 irmãos. E aqui eu vou dizer para você: nós como igreja, irmão, queremos mais receber do que fazer com Deus. Nós como igreja, eu particularmente como igreja, você particularmente como igreja para Deus, você é o que mais pede para Deus. Tanto que a sua oração, a minha oração, quando nós dobramos o joelho
Sabe o que a gente fala? Senhor, abençoa isso, abençoa aquilo, cumpre a promessa. Mas quando a gente fala, Senhor, nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito. Só vamos lembrar disso no final da nossa oração. E os irmãos agora, irmãos, estavam perseverantes. 120 irmãos. Irmão, não fica triste não vai terminar desse jeito não, tá? Vai remoendo aí que daqui a pouco nós vamos receber mais um pouquinho dessa glória do Espírito Santo. Esses 125 irmãos estavam lá, orando intensamente. A Bíblia diz que por um determinado tempo eles ficaram ali, clamando, jejuando, dentro da presença de Deus, se preparando para a vida do Espírito Santo. Quando acontece uma festa em Jerusalém, em Israel, o dia de Pentecostes, 16 nações reunidas, irmãos. Gente de toda a terra estava lá neste evento. E Deus não tem pressa de cumprir aquilo que Ele promete, irmão. 835 anos, Deus prometeu. A festa do Pentecostes em Jerusalém, que a Bíblia nos relata em Atos 2. 16 nações reunidas para comemorar a festa da colheita. 50 dias após a Páscoa, a festa da libertação de Israel lá do Egito. Deus resolveu olhar para aqueles 120 irmãos lá embaixo. Deus começa a observar as lágrimas descendo de verdade. Por isso que eu disse, não quero enganar a Deus, irmão, com a sua maquiagem. Não quero enganar a Deus fazendo um teatrinho na igreja que está com o coração quebrantado. Não precisa disso. Seja sincero dentro do seu coração. Busque um arrependimento de verdade dentro do seu coração. E agora Deus escolhe os homens reunidos. Deus olhou para a terra, viu os irmãos na sua força orando, jejuando, buscando 10 dias. Deus chama o Espírito Santo e resolve cumprir uma promessa. A Bíblia nos diz, irmãos, após esses 835 anos desse tema, os irmãos estavam reunidos. A Bíblia diz que veio um som, como de um vento, irmão. Estavam todos reunidos dentro daquela casa, todos unânimes, esperando o batismo com o Espírito Santo. Olha o detalhe, meu querido. O detalhe é que no Antigo Testamento, os homens não eram batizados pelo Espírito Santo. Eles eram cheios do Espírito Santo, mas não batizados. Eles recebiam e depois ficavam vazios. O Espírito Santo, quando queria operar no meio da nação, usava o vaso e voltava para o céu. Agora não. Os discípulos estavam clamando, sabe o quê? Batismo pelo Espírito Santo. E só com o batismo do Espírito Santo é que a igreja vai sobreviver. É só com o batismo. Espírito Santo é a sobrevivência da igreja. Espírito Santo não é um fantoche. Espírito Santo, meu amado irmão, é Ele que fortalece as nossas vidas. E eles estavam lá agora. Segura, irmão, daqui a pouco você vai dar um bravo de glória, você vai até levantar na cadeira. Eles estavam lá agora, irmãos, orando, buscando com toda a fé. Deus prepara o Espírito Santo para descer. Veio o som como de um vento. A Bíblia diz: estavam todos orando. Não se sabe se era de pé, deitado, de joelho, porque hoje é uma ética dentro das igrejas que só Deus ouve se estiver de pé. Deus só ouve a oração se estiver de joelhos. Lá, irmãos, ninguém se sabe como estavam nossos irmãos. A Bíblia diz que eles estavam orando. Quando o som desce, a Bíblia fala um som como de um vento impetuoso, e começa a entrar dentro do cenáculo. 835 anos depois, irmão, da promessa de Joel. Quando eles começam a sentir aquela brisa, aquele vento, não deu tempo nem de reagir, porque quando eles pensavam que era uma ventania, era o Espírito Santo que estava entrando naquele lugar para batizar os irmãos pelo Espírito Santo. Oh meu Deus, só aqueles que dependem do Espírito Santo nesta noite, eu quero que você abra a sua boca nesta noite e diga para Ele que é Espírito Santo da verdade. A Bíblia diz, irmãos, que o impacto foi tão grande. Quando o Espírito desceu, a efusão da manifestação dessa glória fez os discípulos ficarem diferentes. As pessoas pela manhã diziam: olha, estão embriagados, estão bêbados a essa hora da manhã. Mas não é, irmãos, porque o crente, quando é cheio do Espírito Santo, o mundo diz que ele é louco,
O mundo anuncia, esse camarada pirou da ideia, mas não, irmão. O crente, irmão, que é cheio do Espírito Santo, ele tem uma visão além do normal. Repita comigo, irmão. Visão além do normal. Sabe qual é essa visão? Enquanto os homens, a sociedade, olha para o mendigo caído lá fora, olha para o drogado, jogado lá na rua, perdido no vícios, e eles dizem: olha, esse daí não tem mais jeito, só falta morrer e ir para o inferno. Aí chega o crente, irmão, cheio do Espírito Santo. Ele chega, olha para o mendigo, olha para o drogado, aleluia, e ele diz: olha, Jesus te ama, meu irmão. Aleluia. Jesus te ama, meu querido. A igreja tem que ter essa visão, meu irmão. Se você tem alguém perdido na sua casa, se você tem alguém perdido na sua família, creia que Jesus vai salvá-lo. Você vai adorar a Deus com ele, porque a sua visão é diferente. Ah, meu querido irmão, estão os irmãos agora lá, cheios do poder. Quando eles estão recebendo a glória, eles começam agora a receber, irmãos, uma manifestação diferente. Uma manifestação diferente. Estou resumindo, já vamos finalizar. Eles recebem, irmãos, uma palavra chamada de glossolalia, a manifestação física do Espírito do Senhor. Porque eles ficaram tomados, irmão. Ficaram tão tomados que glossolalia significa idioma desconhecido, língua desconhecida. Os irmãos ouviram eles falando em língua estranha, irmão, sapateando pelo poder, como um culto pentecostal. Começaram esses camaradas aí tão loucos. A essa hora da manhã estão bêbados, embriagados, estão aí perdidos. Que Deus é esse? Eles estão falando uma língua que ninguém conhece. É a glossolalia. Eles estavam recebendo através do Espírito Santo do Senhor. E é Ele nessa noite quem vai te dar este toque. Oh, meu querido, se você pode falar em línguas essa noite, fale com liberdade. Irmãos, eles falando de glossolalia, línguas desconhecidas, a manifestação física da glória de Deus. Sabe o que aconteceu, meu amado? 16 nações pararam. 16 nações pararam, literalmente. Olharam para o templo de Jerusalém, os irmãos estavam reunidos lá no cenáculo, e disseram: esses cidadãos são diferentes, esses homens são diferentes. Mas aí, irmão, Deus é um Deus de sabedoria. Deus, Ele dá a glossolalia, a manifestação física da presença de Deus. Olha só, quando você fala em línguas, o diabo não entende. É o único idioma que o diabo não entende, irmão. Porque o seu idioma é unido lá no céu, é o ouvido mais cedo. Porque aquilo que você fala não é de você mesmo, vem de lá. E a nossa pátria é o céu, meu irmão. Quando você, irmão, vou te dar um segredo aqui nessa noite. Quando você estiver todo tribulado, cheio de perseguição, as portas se fechando, a casa caindo para o seu lado, sabe o que você faz? Você jejua, ora, consagra. Aí você começa a falar em mistério com Deus. Você deixa o Espírito Santo te tomar. O diabo, ele vai ficar perdido, ele não vai entender nada. Mas Deus lá do céu, Ele entenderá aquilo que você estará falando, e Ele irá te abençoar. Eles estão lá, meu amado, recebendo a glossolalia. Ninguém entendia nada. Olha a estratégia de Deus. 16 nações pararam para ouvir aqueles irmãos falarem em línguas diferentes. O Espírito Santo, quando Ele deu a glossolalia aos homens, a manifestação física da glória de Deus, o falar em línguas desconhecidas, Ele vem com o outro lado, com a xerolalia. Claudinei, você está pirando? Não, não estou não. Não estou não. Vou comprovar para você o que eu estou te dizendo. Quando os irmãos estão pulando, sapateando, falando em línguas, as nações falam. Deus resolve ganhar algumas almas ali. Mas eles não ganhariam as almas falando em línguas estranhas. Eles não ganhariam, porque ninguém iria entender o evangelho da salvação. Aí, por outro lado, o Espírito Santo dá para eles a xerolalia. Xerolalia, irmão, é falar em línguas conhecidas, idioma conhecido. Que foi quando Pedro se levantou. E naquela pregação, ele parou de falar em mistério. Ele fez uma pregação. Quase 3 mil almas.
Não, você não entendeu. Não é para você dar um glória, irmão. Quando Pedro pregou, irmão, quando ele estava falando em línguas, ninguém entendeu nada. Mas quando ele toma a autoridade espiritual e ele começa a pregar no idioma conhecido lá do local, ele começa a falar do evangelho, está cheio na linha. Ele começa a pregar no idioma que os homens conheciam. 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus Cristo naquele dia. É coisa de maluco. É. Crente que quer ser usado por Deus, ele é diferente. Quando o Espírito desce, foi a consolaria, a chegolaria naquele instante. Irmãos, Deus mudou a história da igreja após aquele episódio, cumprindo a promessa de Joel, o Espírito Santo. Deus mudou a história daqueles homens. 120 pessoas foram usadas por Deus extraordinariamente naqueles dias, aonde que foi fundada a marca da igreja pentecostal, irmão. Eu vou dizer por que pentecostal, porque, irmão, se Deus te quisesse num lugar de silêncio, num lugar todo cheio de ética, irmão. Já viu um lugar cheio de ética? Não pode pegar o microfone na mão, tem que falar aqui, ó. Não pode, irmão, erguer a mão para dar glória a Deus. O irmão não pode sorrir para o irmão que está do lado dele. Irmão, se Deus te quisesse, num lugar de silêncio, no lugar onde eles param a presença do Espírito Santo, Deus teria posto você dentro de um cemitério, irmão. Mas Deus não, Deus te escolheu com vida para te dar esse Espírito Santo da verdade. Esse Espírito vai te usar de uma maneira extraordinária. Eu quero que vocês coloquem de meio sobre nós. Coloquem de meio. Já estou finalizando. Mas não vai parar aqui não. Cadê o irmão Israel? Hino de fogo aí, irmão. Eu quero fazer um apelo aqui. Primeiro apelo que eu quero fazer. Primeiro eu quero convidar a mocidade para vir aqui à frente. Nós vamos orar junto aqui por todos esses jovens. Segundo apelo.